nosso momento de fé. Com o Padre Marcelo Rossi. E você que está em delay atraso, tá? Tá tudo atrasado. A pessoa fala com você, como disse, é verdade, até cair a ficha. Então, já tá aí a pílula na tua mão, Espadinha. Só abrir a mão da mão direita, por favor. Ou esquerda. Glória a Deus, graças a Deus. As duas pílulas. Então vamos ler as duas, Padre. Por favor. A pílula da mão esquerda é a 100. Em momento de temores e dificuldades, deveríamos ler o Salmo 22, o Salmo do Bom Pastor. Este salmo nos acalma e nos faz ver que Deus nos conduz em todos os momentos. No vale escuro, Ele está conosco. A bondade de Deus nos seguirá todos os dias de nossa vida. Que promessa abençoada e poderosa para a nossa vida. Agora a pílula 101. Agora me emocionei. Agora aqui é a resposta. Certas coisas que nos acontecem durante o dia trazem aquele choro de sofrimento e de pedido de ajuda. Mas quem tem a Deus, logo pela manhã, já acorda diferente, porque Ele vem para nos ajudar. Leia Salmos 29, 6b. Pela tarde vem o pranto, mas de manhã volta a alegria. Essa pílula, por favor, 101. Essa, de novo. Essa aqui. 101. Certas coisas que nos acontecem durante o dia trazem aquele choro de sofrimento e de pedido de ajuda. Mas quem tem a Deus, logo pela manhã, já acorda diferente, porque Ele vem para nos ajudar. Leia Salmos 29, 6b. Pela tarde vem o pranto, mas de manhã volta a alegria. Obrigado, Senhor, porque tua bondade nos seguirá sempre. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és fiel. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Palavras movem, Testemunhos arrastam. isso aqui é uma passagem. Te amo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Padre Marcelo, Mário, Candinha. Hoje eu vim aqui dar meu testemunho que aconteceu no dia 14 de outubro de 2025. O padre estava orando pelos professores. E nesse dia, em unção, o padre falou que estava orando pelos professores, mas que Deus tocava em uma terapeuta. Essa terapeuta era eu, padre. Nesse dia, eu não ouvi o momento de fé no horário que eu sempre ouço, que é às 8 horas da manhã. Nesse dia, eu senti no meu coração, antes de dormir, que eu precisava ouvir um momento de fé. E deitada na minha cama, eu ouvi um momento de fé. E era pra mim. Deus estava me chamando porque Ele tinha falado comigo nesse dia. Eu me emociono toda vez que eu me lembro disso, porque foi muito emocionante. O padre falou que a terapeuta estava se sentindo destruída. Eu estava me sentindo mal, muito pesada e não sabia muito bem o que eu estava sentindo. Mas quando o padre falou, veio aquela sensação muito forte que era isso, era exatamente isso. Eu estava me sentindo destruída. E naquele dia mesmo, Deus mostrou como Ele age no Kairos, porque eu ouvi um momento de fé pela noite. E naquele dia, eu falei exatamente as palavras que o padre falou ali. Eu falei para o meu marido que eu sentia que ninguém me escutava. E o padre falou: você sente que ninguém te escuta, mas Deus te escuta. Eu fiquei muito emocionada porque Deus estava
estava falando comigo naquele momento. E ainda, para completar o tempo do Kairos, ele falou para mim exatamente, ele sabia exatamente o que eu ia pensar e o que eu ia duvidar naquele momento. Eu duvidei que Deus estava falando comigo. E no finalzinho, o padre falou: é para você, psicóloga. É para uma psicóloga. Porque eu estava pensando exatamente isso. O padre falou uma terapeuta, mas eu sou psicóloga. E aí o padre falou: é uma psicóloga. Então, só tenho gratidão, padre, porque depois do momento de fé, toda aquela sensação de destruída passou. E eu venho hoje me sentindo melhor, muito mais conectada com Deus. Eu não estava deixando de orar. Mesmo não sentindo isso, eu não estava deixando de orar. Mas eu agradeço a Deus por esse milagre, por essa bênção em minha vida e por ter usado o Padre Marcelo para poder falar e se comunicar comigo naquele momento que eu estava tanto precisando. Sou uma amada de Deus e agradeço muito, Padre, por sua vida, pelo seu trabalho, por ser uma formiguinha, assim como o Mário e o Pandinha. Muito obrigada pelo lindo trabalho que vocês vêm fazendo e fortalecendo cada dia mais a nossa fé. E uma coisa importantíssima, quando você der teu testemunho, você sentir que eu e o Mário nós já sentimos na hora também, que não é para falar, tá? Mas usou o termo amada de Deus, o amado de Deus, nós já temos certeza que nós não vamos falar teu nome, mas eu tô com teu nome aqui, tá? O Mário passou para mim. Saiba que nós estamos orando muito por ela, né? E, Mário, que lindo, nossos psicólogos. Fantástico, né? Que vai, fantástico. parece. Obrigado, Jesus, esse livro. E agradeço toda essa... Gente, é uma conexão. Tem que estar, temos aí uma união. Seja médicos de corpos, seja médicos de mente, seja os médicos de almas. Então, obrigado pelos terapeutas e o Senhor continua operando, nos direcionando. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite, Padre Marcelo Rossi. Eu venho dar esse testemunho que hoje eu acabei de ouvir o programa de hoje. Meu nome é Tereza Cristina e com a bênção de hoje, com a oração que o Senhor fez, colocando Jesus dentro da nossa casa, eu tive uma experiência maravilhosa, porque infelizmente a gente tem inveja dentro da própria casa. E abri a porta da sala, subi as escadas, onde ficam os quartos. E eu fiquei em dúvida, abri a porta para Jesus, eu vi Jesus entrando na minha casa. Quando eu fui subindo a escada, eu tinha dúvida, porque eu não sabia em qual quarto eu ia. E de repente, quando eu me vi, eu estava dentro do meu quarto. E isso me arrepiou, eu senti uma emoção incrível. Senti que Deus quer que eu melhore, eu me modifique para poder lidar com essas situações de inveja, de problemas que acabam afetando o emocional da gente. Então, o que eu tirei de lição? Que Jesus sabe exatamente onde está o problema e Ele sabe exatamente quem tratar. Por isso e por tudo, eu me entrego todos os dias nas mãos de Jesus, pedindo a Ele que eu seja melhor, que eu possa, não melhor do que os outros, mas melhor do que eu mesma. Com isso, mais uma lição aprendida com Jesus. Eu sou vitoriosa pelo sangue de Jesus. Obrigada, Padre Marcelo, por ser esse anjo enviado de Deus. Amém, amém, amém. Interessante, quando ela ia falando, eu fui lembrando da escada, o degrau. Olha aí, Padre. Ela já está nos subindo, o Senhor nos fez subir, estamos subindo degraus. Amém. Foi a Tereza, viu, então, Padre? Tereza Cristina, de Mogi das Cruzes, São Paulo, Padre. Tereza, nossa, Deus é tão maravilhoso. Imagina o que Ele tem nos preparado, porque vai acontecer de novo. Mário, eu vou fazer uma coisa só, porque eu percebi. Pessoal, vamos deixar a entronização que eu ia fazer amanhã do Sagrado Coração de Jesus para a semana que vem? Vamos. Entendeu, Mário? Então, porque Deus está fazendo tanta coisa, uma obra tão linda, porque eu quero fazer a entronização, então eu preciso ter mais tempo. Inclusive, eu não consegui nem mandar as imagens, né, postar nas redes sociais. Então eu prefiro, eu tenho a semana que vem, mas para fazer a entronização tem que ser na sexta-feira, tá? Então amanhã eu acho muito em cima para fazê-la. Então vamos continuar, mas vamos fazer na outra semana. E é legal que vai ser justamente na sexta-feira, se não for na memória do carnaval, não é? Sexta-feira que vem?
Já é carnaval, Então, né, Padre? Já pode. Já é carnaval, porque eu tenho que tá na Canção Nova no domingo. E o programa agora tem, todo sábado vai ter um momento de fé também. Então é ao vivo. Então por isso eu tava quase certeza que é carnaval. Então a sexta-feira de carnaval entronizando Jesus na nossa casa. Uau, vai ser demais. Mas não para não, eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Hoje está assim, perfeito, tá? O que o padre diz, que a gente muitas vezes, a gente se decepciona, a gente procura as coisas, a gente não encontra, e nós encontramos muitos cactos nas nossas vidas, né? E é difícil esse cacto da flor, muito difícil o cacto da flor, e muitas vezes a gente espera que as outras pessoas sejam uma flor no nosso caminho, mas muitas vezes não são, e nós temos que ser forte e firme, sempre, sabe? Estou fazendo um tratamento e por tudo que passei, e eu não estou conseguindo dormir à noite, então eu ouço a noite toda as pregações do padre, enfim, e hoje mesmo foi uma noite muito difícil, então tinha cacto na minha cama, eu até mudei de quarto, porque o cacto não deixou eu dormir de forma alguma, mas enfim, nós somos vitoriosos pelo sangue de Jesus, eu acredito muito nisso, dá um abraço pro Pandinha, transmite esse abraço para a esposa dele, fica com Deus, vamos continuar ouvindo o programa, abraço. Obrigado, Padre. Glória a Deus. Vamos direto pro intervalo. Quem não viu, eu postei sobre o cactus. Vocês têm aí fácil? Tem aqui, Padre. Essa foi a Maria José. Eu tô fora da capela, sem tablet. Apesar que eu já abri aqui também. Vamos lá. Lembra que nós fizemos lição do dia. Seja como o cacto, forte por fora, cheio de vida por dentro. Mário? Ele sobrevive onde muitos desistem, cresce onde poucos acreditam e floresce quando ninguém espera. O cacto... Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo. E na volta do intervalo, nós usamos essa lição em oração. Nossa, está gostando fortemente. Vamos lá. Vamos pro intervalo. Pós o intervalo, lição do dia, ser como o cacto. Detalhe, o cacto muitas vezes machuca. Você já caiu algum cacto, Mário? Não, ainda bem que não, Padre. Pandinha, você já caiu? Também não, graças a Deus, Padre. Eu só vi alguém cair. Eu sei que dói. Eu acho que fica até com uns espinhozinhos, tá? Então, e nós estamos no mundo assim. A inveja, o combate, mas... Intervalo, já voltamos. Lição do dia. Eu postei há 2 dias atrás. Hoje é quinta, na terça-feira. Seja como o cacto. Forte por fora, cheio de vida por dentro. Mário? Ele sobrevive onde muitos desistem, cresce onde poucos acreditam e floresce quando ninguém espera. Pandinha? O cacto nos mostra que não precisamos de condições perfeitas para vencer. Precisamos de coragem, resistência e fé em nosso próprio potencial. Que você nunca subestime a força que tem. Mesmo nos dias mais difíceis, você estará se preparando para florescer. Veja, essa lição o senhor está me direcionando. É humana. Estou com vários psicólogos me acompanhando agora. Mas não esqueçamos, nós somos de Deus. Preste bem atenção, pelo batismo, olha que graça nos foi dada, por nos dar o presente da vida eterna. O que tinha sido perdido em Adão e Eva, em Cristo Jesus foi nos restaurado. Nós somos filhos de Deus, adotivos, amados, muito amados. Por isso, em nome do Pai. Aliás, antes do sinal da cruz, a pílula, Pandinha, por favor, 101. Pílula 101. Certas coisas que nos acontecem durante o dia trazem aquele choro de sofrimento e de pedido de ajuda. Mas quem tem a Deus, logo pela manhã, já acorda diferente, porque Ele vem para nos ajudar. Leia Salmos 29, 6b. Pela tarde vem o pranto, mas de manhã volta a alegria. Em nome do Pai. Senhor, eu te entrego essa linha agora, nesse momento. Essa tentação,
Mas vocês estão me ouvindo, né? Tá ok? Estamos sim, padre, bem, perfeitamente. A de vocês, o retorno deu umas falhadinhas agora, mas eu selo no sangue de Jesus, porque é tão lindo que ele vai fazer. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Preste atenção no que Deus está mostrando agora. A visualização não é nada a ver com esse quadro, é Jesus entrando na nossa casa. Jesus, olha, a partir de agora, também vai continuar semana que vem. Lembrando que Jesus, o inimigo bate assim. Isso não é de Deus. Jesus, olha o toque dele. É suave. Tudo que vem com violência não é de Deus. Deus é suave. Veja o profeta Elias. Eu tenho remoto, Deus vai falar comigo. Deus diz, eu vou falar com você. Ele achou que era isso, o raio, trovão, vendaval. E tudo isso, na brisa suave, Deus falou. Deus se relaciona conosco na suavidade, na intimidade com Ele. E nessa suavidade, Jesus bate a porta. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Se você abri-la, eu vou cear com você e você comigo. Abra a porta para Ele. Obrigado, Jesus. Eu não abro só apenas, eu escancaro. Escancar é abrir mesmo. Entra, Senhor. Entra, Senhor. É interessante que o Senhor, muitos não têm na sua casa escada. A imagem que vem, tudo a ver com o que eu postei. Nossa, como é unção, queridos. Tudo é unção. Que eu peguei esse cartão hoje. E o Senhor falou, é esse cartão. Só que eu não vou ler o cartão, estou de olho fechado. Não preciso ler. Eu vou usar uma comparação que essa pessoa tem dito isso. Fala muitas vezes isso. Padre, tem horas que parece que eu subi 10 degraus com tanta dificuldade. Ou melhor, eu subo 1 e desço 10. Essa é a sensação. Eu subo 2 degraus e desço mais 10. Em vez de subir, desço. Não sei se você já passou por essa sensação, Mário. Subir no degrau e depois de repente voltar. Já, padre. Subir e desanimar, ou parar, sentar na escada. Já aconteceu isso? Já aconteceu comigo sim, padre. Já aconteceu sim, padre. A imagem é essa. Eu não sei que... Eu na minha infância, eu morei numa casa que tinha escada. Eu não sei se sua casa tem escada, mas o Senhor mostra agora essa escada que é do nosso coração. Haverá momentos em que nós vamos ter que sentar na escada. Estamos cansados. Nesse momento Deus me mostra pessoas que estão cansadas, desanimadas, sentadas, e elas têm que subir. Nós temos que subir. O Senhor já percebeu, toda vez que ele ia orar, ele subia a montanha. Para ter intimidade, ele é todo poderoso, mas para nos ensinar, ele subia a um monte. Pode ver todos os evangelhos, em Jesus ia orar a sós com o Pai, ele subiu o monte. Ele subiu o monte. Quer dizer, ele buscava as coisas do alto. São Paulo fala em Colossenses capítulo 3, buscar as coisas do alto. E esse momento de fé, a intimidade da oração, nos faz subir o monte. Mas nesse momento Deus me usando, Jesus está entrando na casa em que, Padre Mário, sua casa não tem escada, mas você está parado, você estagnou. Essa palavra, você sentou na escada, você desistiu, ou está desistindo. Ou mesmo, o Senhor me mostra, isso já aconteceu comigo. Uma vez eu machuquei meu pé caindo da escada, tá, Mário? Só que não foi subindo. O perigoso é descer a escada, ainda mais pé 47. Né? Então, descer a escada é um perigo. Se você não presta atenção, subir não é perigoso. Perigoso é que você desce. Uma vez eu também, padre, eu rolei uma escada muito longa, inclusive, mas Deus pôs a mão, graças a Deus eu não me machuquei com gravidade, mas eu tive uma... A imagem agora que é espiritual, tá? Várias pessoas que estão paradas, elas têm que subir, mas perderam o ânimo, cansadas. Outras que escorregaram mesmo e machucaram, porque elas estavam quase chegando no andar de cima, tropeçaram. Ou foram empurradas. Estão lá no chão. E Jesus nos pega na mão. Isso mesmo, na nossa mão. E diz, Yeshua, por favor. Ele diz, coragem. Coragem. Obrigado, Senhor, porque
eu estou no outro ambiente aqui, mas mesmo todo dia, a primeira coisa que o Senhor falava comigo, e realmente eu precisei escutar isso mesmo hoje: coragem, eu estou contigo, não tenhas medo, não te preocupes, nada irá te atingir, nada. Eu te protejo, te abençoo e te fortaleço. Obrigado, Senhor, porque a imagem é tão linda, Senhor, pegando a nossa mão e nos tirando e nos levando para cima. Você que estava parado, a imagem é essa, que estava sentado, desanimado. Ou você que infelizmente já estava lá, caiu no chão. O Senhor vai, nos levanta e vamos. Só que a diferença agora, você não está sozinho. Essa reflexão do cacto fala de você sozinho. A reflexão da escada fala: com Deus tudo é possível. E com Jesus. Nós vamos subi-la com Jesus. Passo a passo com Jesus. Cada degrau com Jesus. Por favor, não tire a mão dele. Foco nele. Nossa, a imagem é tão linda, Senhor. Eu quero terminar essa oração. Eu vou ver se um dia eu faço um cartão sobre isso. Mas a imagem é tão linda, foco em Jesus, não na tempestade. Foco em Jesus, não na preocupação. Foco em Jesus, não na dor. Foco em Jesus, não na luta. Querido Deus, se eu começar a desistir, sustenta-me e faz-me continuar. Por favor, dá-me a tua força na minha fraqueza. Deus sempre proverá. Seja paciente e saiba que pode parecer diferente do que você tinha em mente, mas se você ama Deus e não se envergonha, obrigado, Senhor, Ele fará com que você se levante. E é o que Ele está fazendo. Meu Deus é o Deus do impossível. Yahvé Jireh, o grande El Shaddai. Yahvé Jireh, o grande. Senhor, dando recado, direcionamento. E aqui eu termino e vou para o intervalo. Porque senão eu vou pegar já ir para São Paulo, de Londrina a São Paulo. Muitas vezes o seu aplicativo que você usa de GPS, ele pode estar em delay. Mas Jesus está conosco. Ele vai colocar em ordem. Não perca o foco. Foco em Jesus. Quando Pedro, que sabia nadar, falou: Senhor, se é o Senhor mesmo, eu vou andando. Ele começou a andar sobre as águas, realmente como Jesus, mas ele tirou os olhos de Jesus. A palavra de Deus é muito clara. E aí ele começou a afundar. Gente, ele sabia nadar. Ele nadou lá tantas vezes naquele lago, mas o medo tomou conta dele e começou a afogar. Socorro, Senhor. Jesus o salvou e disse: por que você duvidou? Por que você duvidou? Não duvidemos, mas vamos crer. Já voltamos. Faz a tempestade. 9 horas. Abençoar, santificar e exorcizar essa água. Obrigado, Senhor. Que programa. E que missa será hoje? Eu já estou profetizando. Indo direto de Londrina para São Paulo. Padre, você está lá na missa? Lógico que estarei na missa, na graça. Reze por nós, lógico. Graças a Deus. E obrigado, Senhor. Que programa. E que missa e essa água abençoada seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.